Meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria, hoje dando continuidade à nossa série Rascunhos Legendários. O convidado de hoje é o nosso querido e amado irmão Leonardo, do comício Virgem Reparadora São Lourenço da Mata. Leonardo também já fez representação como oficial do Senato de Recife, já foi na Irlanda, bebeu da água de Dublin e queremos que Leonardo fale um pouquinho como conheceu a Legião de Maria, para ele, o que significa a Legião de Maria. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve Maria. Nossa alegria! Um forte abraço a todos os legionários dessa diocese querida, que tanto tem colaborado na ação evangelizadora, junto com o bispo. Agora é um novo bispo, né? E sei que a Legião de Maria tem muito ainda a colaborar, sobretudo nesse retorno das atividades de apostolado, e estamos aguardando passar essa pandemia, né? Que nos pegou de surpresa, deixou um pouco toda a igreja recalculando seus planejamentos, né? Mas para mim é um momento de muita felicidade estar com vocês. Eu hoje estava jantando e pensando, né? Tive a oportunidade, juntamente com o irmão Flávio, que todos conhecem, de dar um giro em todo o estado de Pernambuco e conhecer a Legião de Maria. E uma delas foi a Diocese de Caruaru, onde passamos em algumas cúrias também, como a de Santa Cruz de Capibaribe, o próprio comício em Caruaru e outros lugares. E como você falou, Bruno, a minha caminhada na Legião de Maria começou em 1996, né, há 25 anos atrás. Hoje eu tenho 37 anos. Eu vim de uma cidade onde eu não tinha nenhuma atividade católica, porque lá eu não tinha uma referência católica, né? E vindo para São Lourenço da Mata, capital do pau-brasil, né, eu conheci a minha querida avó, que ainda é viva, uma legionária auxiliar, muito devota a Nossa Senhora, e ela começou a me cativar para ir para o ofício da Imaculada Conceição, na capela. Então, seu dedinho, juntamente com ela, me cativava muito, porque todos os sábados, aquelas senhoras, eu acredito que isso acontece também em Caruaru, iria só aquelas senhoras e com a vista curta, já não conseguia ler, e eu com os 12 anos de idade, minha avó foi me recrutando primeiro para a capela, para o terço. Eu fui aprendendo a rezar o terço, fui aprendendo a decorar o ofício, que é muito fácil de decorar, e eu até recomendo que todo legionário deveria ter esse ofício da Imaculada Conceição como uma prática de oração muito oportuna, sobretudo agora, nesse tempo da pandemia, onde muitos estão passando aí pelos seus pânicos, por crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outros, né? E o ofício ele é maravilhoso. Então, fui aprendendo o texto, o ofício, aqueles hinos antigos de seu dedinho, né? Sobretudo no mês de maio, ó, ditoso mês, mês de alegria, quanto nos consola o mês de Maria, quanto nos consola o mês de Maria. Então, isso foi nos cativando. No final do mês de maio tinha a queima das flores, todo dia tinha flores, né? Então, aquelas flores que eram substituídas, o coordenador da comunidade, ele juntava num lugar e no último dia fazia uma grande fogueira. É como se fosse assim, o encerramento do mês de maio e a chegada do mês de junho, no mês que já é comum ter fogueiras, né? Então, como um louvor a Deus, se queimava as flores. Então, a minha avó foi me cativando. A minha primeira
graça foi ter encontrado a minha avó, legionária, na época ativa, do presídio Virgem Prudentíssima. Minha avó era legionária, me cativou para a igreja, por isso que eu sempre recomendo. Muitas vezes a gente fica na ansiedade de convidar sempre os irmãos, primeiro para a legião. Eu sempre digo, primeiro todos devem conhecer a igreja. Porque até a própria legião recomenda que seja uma pessoa já de caminhada que ingresse nas fileiras da Legião de Maria. Agora, claro, se a pessoa tem um coração bondoso, é um fiel disposto a aprender e tem uma devoção à Nossa Senhora, pode entrar na escola de Maria, que é a Legião, e aprender, que eu sei que muitos católicos aprenderam a ser católicos quando entraram na Legião de Maria. É um exército e treinar a Legião de Maria sabe muito bem. Né? Então, minha avó... Alô? Oi? A sua cidade que você veio? Eu tinha 12 anos de idade. E qual a cidade? Hoje eu tenho 37. Cabelinho branco. Qual foi a cidade que você veio? Sua cidade natal é qual? Camaragibe. Maragibe, hoje estou em São Lourenço há 25 anos. E há 25 anos que eu estou caminhando aí na Legião de Maria. Claro, primeiro foi esse recrutamento para a igreja, depois a segunda graça foi a minha catequista de primeira comunhão ser uma legionária, Dona Maria José, Dona Nininha, também presidente do presídio Virgem Prudentíssima. Ela foi me cativando ali na catequese, tem a perseverança. Da perseverança, a gente vai crescendo e ela teve essa ideia de fazer esse trabalho de perseverança e extensão. E aí se formou o Presídio Juvenil Maria Concebida Sem Pecado. E esse presídio, ficamos um bom tempo, até todos, né, decidirem ir para uma faculdade, ir para um trabalho. Geralmente é assim o presídio juvenil, né? Mas foi muito oportuno ali, conseguimos aprender muito sobre o rosário. Os nossos trabalhos eram feitos, sobretudo, em formação do próprio manual, estudo do manual, estudo da Bíblia, estudo do rosário. Estudamos muito. Numa dessas catequese, eu tive também a alegria de conhecer, veja como os legionários estão tão próximos da nossa vida, não tem para onde a gente correr. A juventude, ela tem, o mundo tem muitos, é muito apelativo aos jovens, né? Então, graças a Deus, os legionários nunca deixaram eu voar. Eu, talvez com essa energia toda que eu tenho de evangelizar, eu poderia facilmente ser uma presa e me perder no mundo, que é muito fácil hoje a gente ver a juventude perdida. Ou ela está focada nos estudos para ser um bom profissional, como você que focou nos estudos, hoje você tem uma carreira, né? Como também muitos se perderam, né? Alguns que ingressaram na Legião, tiveram aí a felicidade de aprender essa disciplina, hoje fazem uma grande diferença numa empresa, tem liderança, tem oratória. Então, eu nunca digo que quem passou perdeu, só ganhou. Então, ganhou hoje quem é legionário ter essa oportunidade de liderar, de saber cumprir tarefas, também designar. Veja como a gente aprende na Legião de Maria. Tudo que aprendemos. Pontual no trabalho, né? Ser pontual. Exatamente. Ser proativo, que o trabalho, o manual até nos diz, está sempre de serviço, né? Isso para a vida profissional é tudo, como também para a nossa vida familiar, quem hoje tem aí a sua família. Então, quem entra na Legião de Maria, na Escola de Maria, só tem a ganhar. Então, quando eu estava nessa explosão da juventude, eu tive a terceira graça de encontrar um legionário que me catequizou, né? Hoje é meu sogro, né?
mas Valdemar, grande legionário que esteve várias vezes aí em Caruaru, que também foi oficial na época Régia, né, Viviane? Meu comício, meu pai. Era no Recife, era Régia. Então, Valdemar foi oficial da Régia. Ele estava também em todos os processos, né? Desde comício, que ele foi da época de Aísa, Flávio bem conhece aí as legionárias, que teve um tempo que a Legião de Maria teve que ficar num deserto. Foi em média de 10 anos que a Legião de Maria em Recife, por determinação dos Senatos de Salvador, né, teve que ficar em stand-by, offline, ficaram sem nenhuma atividade devido à estreita observância do manual. Então, é assim a legião. O conselho, quando não quer seguir conforme o manual, o conselho superior ele pode decidir a paralisação daquele conselho. Foi o que aconteceu em Recife, mas aí teve a graça de depois retomar. Então, nosso irmão Valdemar estava nesse processo, parece que ele pegou no recomeço, ele conheceu um pouco da história inicial e deu aí, junto com o irmão Nelson, né, que também passou por Caruaru, a sua colaboração nesse reinício da Legião de Maria. Então, Valdemar foi o meu catequista de crisma. Então, veja, minha avó me catequizou, me trouxe para a capela, a minha catequista de primeira comunhão, legionária, Dona Nininha, e meu catequista de crisma, Valdemar. E aí, quando a gente confirma a nossa fé, tem tudo para ir para frente, né? Como um presente maior de tudo isso, nesses estudos do manual, quero dizer para vocês aí que estão talvez solteiros, viu, Bruno? Se você estudar o manual com a pessoa certa, pode ser que você se apaixone. Foi assim comigo, com o Valdemar. Eu estava na casa de Valdemar estudando o manual. Foi. Eu nessa história de estudar o manual e terminei conhecendo uma pessoa que estava bem pertinho de mim. Fui ensinando, ela me ensinando, e hoje eu terminei que casei com a filha do meu catequista, que também era, né, o meu, digamos aí, o oficial superior da Legião de Maria na época. Então, ficou tudo em casa. Então, a minha história, meu início, a minha caminhada inicial na Legião de Maria foi essa, aqui em São Lourenço. Agora, os avanços que teve nos cargos, aí vieram os convites, né? Eu me lembro que eu acompanhava Valdemar, e ainda Valdemar não era meu sogro, porque eu caminhava já na Cúria Juvenil Rainha do Mundo. Então, eu fui ali secretário por um tempo da Cúria Juvenil Rainha do Mundo. Depois eu fui convidado a ser vice-presidente da Cúria Rainha da Paz, a pedido de Valdemar, que a Cúria precisava de um apoio. E da Cúria Rainha do Mundo e Cúria Rainha da Paz, eu participava das reuniões do comício medianeiro de todas as graças, o atual Senato, e naquela época, você precisava ver, Bruno, eram debates fortíssimos, né? Então, era uma verdadeira reunião, era uma assembleia onde todos tinham opinião. Me lembro de Bartolomeu, não era, Viviane? Bartolomeu chegava assim, levantava a mão, eu concordo, eu não concordo. Tinha debate disso, sabe? E Valdemar era aquele legionário que sempre, quando se apresentava uma dificuldade nos relatórios, que não eram tantos como hoje, você vai para uma reunião do Senado, tem, porque cresceu, tem 10 relatórios, né? Mas quando um presídio, uma cúria, apresentava uma dificuldade, o irmão Valdemar tentava, de imediato, naquela reunião do comício, buscar uma solução. E ele jogava para a Assembleia. Isso é bom, né? Olha, a dificuldade está sendo essa. Em algum lugar, alguém já passou por essa dificuldade, tem alguma sugestão? Porque aí, nada melhor do que você sair de uma reunião, apresentar os trabalhos, mas também sair de lá
com um alívio. Graças a Deus encontramos uma saída para essa dificuldade. Então, eu via que tinha legionários que também, quando o trabalho não estava alinhado com o sistema, eles falavam mesmo, né? Olha, isso aí não faz parte do sistema, distribuição de cesta básica não é Legião de Maria, é Vicentinos, é pastoral social, né? Esse momento de oração aí não tem a ver com a devoção mariana, isso aí já é outro carisma. Então, tinha pessoas que realmente tinham um posicionamento firme, falava com firmeza, e eu acho que era uma reunião muito produtiva, lá no comício, na época, antes de ser rege, antes de ser senato. Então, eu fui participando na minha paróquia, no comício, e depois, a convite de Flávio, eu acho que já é a hora de ir falando, né, Bruno? Se não for, você fala aí, tá? Nada. Eu digo as etapas. Eu falei do começo, né? E depois eu estou falando até chegar o retorno para a minha paróquia, né? Então, o convite foi feito depois por Flávio. Na época, eu me lembro que eu estava no quartel, no Exército, e lá eu tive a alegria de passar 7 anos, e durante esses 7 anos eu formei turmas de crismas. E lá, como legionário, era o meu trabalho, catequizar, ser catequista de crisma. Formamos, cada ano era uma turma, fizemos com que os alunos, as sargentos, participassem também da missa da Medalha Milagrosa dentro do quartel. Levamos os soldados para a procissão. Eu me lembro que foi no ginásio lá do Sagrado Coração de Jesus, com a solenidade do Senatus. Parece que foi, tu lembra, Viviane? Foi os 25 anos, não, né? Foi não. Mas foi uma solenidade que Flávio começou a realizar. Foi um desses jubileus que Flávio, graças a Deus, ele gosta de fazer solenidade, né? E aí, nessa oportunidade, estava o irmão Timóteo, também veio o presidente do Concílio Legiones, eles ficaram, o Dom Edson, ficaram encantados com os alunos entrando no ginásio com andor, marchando, né, que Nossa Senhora é padroeira do Exército Brasileiro. Então, e nessa trajetória eu fui depois convidado a participar do Senatus, primeiro como correspondente, mas eu estava nessa minha correria, eu não aceitei de imediato e Flávio falou, olha, agora não é como correspondente que estamos precisando de alguém, eu preciso de e vai ter eleição, e se você pudesse vir para concorrer, chegando lá, teve eleição e a Assembleia me escolheu para ser o segundo secretário do Senatus. E aí eu fui fazendo o meu trabalho, depois eu cheguei a segundo tesoureiro, chegando também a ser vice-presidente. Nesse intervalo aí foi quando conseguimos, juntamente com o Flávio, dar uma volta em todo o estado de Pernambuco, também Paraíba, Alagoas, ter um raio-x de como estava a Legião de Maria, de como estava. Foi muito bom. E culminou que a minha saída teve aí com o encontro de lideranças, né? Foi um grande, deixa eu me lembrar aqui, tem um nome, de férias, lá em Dublin, onde estava eu, Zenilda, curso de verão. Então, o curso de verão em Dublin foi muito bom, né? Todos os oficiais, me lembro que quem não foi o Washington, né, Guilherme? Foi o Washington, que ele, na época, professor, você sabe como é a correria, né? Infelizmente, ele não conseguiu ir, mas o aprendizado lá foi muito bom. O aprendizado. Estivemos lá no túmulo de Frank Buff, conhecemos a casa de Frank Buff, os pertences, né? A bicicleta,
o quadro do Sagrado Coração de Jesus. Em cada cômodo da casa tinha um quadro do Sagrado Coração de Jesus, a cama onde ele dormiu. Também tivemos a alegria de ir para um presídio onde ele participava, que era no abrigo dos homens, e também tivemos no abrigo das mulheres. Em Dublin, tudo muito simples, mas aquelas senhoras que participam da Legião de Maria, lá no curso de verão, elas participaram também da própria reunião do Concílio Legiones, que tivemos a alegria de participar. Cada oficial de presídio, quando falavam, tinha uma propriedade linda sobre o corpo místico de Cristo. Foi o que me encantou. Foi a base que os legionários têm na fé. Então, eu deixo uma recomendação nesse tempo da pandemia aos nossos legionários do mundo inteiro, porque eu acho que você vai reproduzir essa série. Isso vai para o mundo inteiro. Aproveitem esse tempo de isolamento social para estudar o Manual da Legião de Maria, que fala sobre toda a doutrina da nossa igreja. Então, já vem aí desde março, abril, maio e junho, e parece, Bruno, que tem legionário que, do jeito que deixou o manual na última reunião, ele está guardado. Entendeu? Então, não entenderam que deve estar se reciclando, né? Vocês aí estão fazendo um trabalho belíssimo, mas o próprio legionário também deve buscar esse conhecimento. Alguns têm, sim, uma limitação, não conseguem ler. E os que teve a oportunidade de estudar, sabe ler, ainda não conseguiram entender que a legião ela está impedida de ir até as pessoas. Mas vocês podem interiorizar esse conhecimento sobre a legião, viajar nos livros de Edel, de Frank e de Alfilande. Olha aí a grande dica, né? Eu acho que teve legionário aí que teve a oportunidade de ler no mês de março Alf, ou no mês de abril Alf, no mês de maio, que é de Edel, né? Edelkin. Agora, quem não leu, pode ler, porque Alf já volta, né? Ontem, dia 24, foi o aniversário de natividade de Alf. E tem aí o livro de Frank Duff como sugestão para uma boa leitura. Né? Chegar longe, já que você está impedido de ir até as pessoas, mas vocês podem estar chegando lá nos continentes que Alf teve a oportunidade de ir, chegar também na África, como Éder, e conhecer a história da Legião de Maria do início com Frank Duff. Coisa boa mesmo. A gente navegou bastante nessas águas da Legião de Maria. Eu queria saber o início de minha paradora de São Lourenço. Muito bem, eu vou falar aqui um pouco como na realidade paroquial, né? Então, a nossa arquidiocese, ela está seguindo muito bem os decretos e sem muita ousadia. Na verdade, a Legião de Maria, por orientação também do Senado de Recife, está aguardando aí um posicionamento do arcebispo, sobretudo, que vai informar o nosso o diretor espiritual da Legião de Maria nível Senatos é o padre Antônio Diego. Então, por hora, em todo o território, a Legião está digamos assim, realmente em isolamento social, sem fazer o seu trabalho de apostolado, que é o trabalho que a Legião de Maria sabe com muita propriedade fazer e é pioneira nisso, né? Como igreja, foi o primeiro movimento a realizar o trabalho de apostolado, pessoa com pessoa. Então,
olho no olho, coração com coração, alma com alma. Então, como é que poderíamos fazer um trabalho continuado? Então, comício aqui, eu falar da minha realidade com o comício virgem reparador. Outros comícios têm ideias, outros talvez têm dificuldade até de dar um passo. O comício ele tem um grupo de oficiais, eu acredito como Caruaru tem, um grupo de WhatsApp com todos os oficiais e um grupo com todos os legionários que tem o aplicativo WhatsApp, né? Então, eu vou falar aqui da realidade da nossa paróquia e que a nossa presidente Viviane, minha esposa, que está bem distante de mim, está ali no sofá, né, me acompanhando, ela tem feito. Ela tem, por exemplo, ela adotou diariamente para monitorar não só a saúde, mas a vida espiritual e a vida espiritual, eu falei, mas também a saúde dos legionários. Ela manda a cada dia uma mensagem para cada legionário. Então, ela já chegou em quantos, mais ou menos, já desse uma volta já, né? Ela já está fazendo como se fosse a revisita, né? Já conseguiu sentir. Isso foi bom que ela até me ensinou. Eu fui tentar fazer um dia aqui com os outros grupos que eu tenho da igreja e não deu muito certo não, que eu queria mandar 10 mensagens não apenas. Me comuniquei com 100 pessoas num dia só. Imagina, às vezes o controle de qualidade não é o mesmo que você tem com 10. Tá? Eu disse, menino, faz com 10, que aí você consegue ter um retorno, dar um retorno até a mensagem e um atendimento mais personalizado e com mais qualidade. Então, todos os dias ela manda uma mensagem: Salve Maria, tudo bem? Com o nome, né? Bruno, você está bem? E ela vai colocando umas palavras como se estivesse fazendo uma visita domiciliar. E aí ela vê a felicidade dos legionários. Também conseguimos assim identificar alguns legionários que estavam com os sintomas do Covid-19 e que não tinha sinalizado no grupo, para você ver como é sério, né? Então, poderia aquela pessoa chegar a óbito e o conselho não ficar sabendo. Por quê? Porque, às vezes, eu não sei se aí é a mesma coisa, o grupo ele não tem aquela dinâmica no grupo geral como gostaríamos que fosse, todo mundo ali interagindo. Às vezes coloca mais aquela mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, mas as pessoas não compartilham muito. Então, no privado, a presidente ela conseguiu perceber essas dificuldades que alguns estavam passando, às vezes até dificuldade financeira, e aí passamos para a paróquia verificou com a pastoral social como poderia ajudar aquela família, e alguns legionários até também que estavam com dificuldade de solicitar, às vezes, até o auxílio emergencial. Veja, são detalhes que nessa hora precisamos auxiliar os nossos. Né? Então, está lá uma legionária com dificuldade de conseguir aí o seu sustento. Era um detalhe, era alguém dar uma luz a um neto, a um filho, ou às vezes até ensinar como deveria ser feito para que ela tivesse esse benefício aí, que é um benefício para todos que estiverem no perfil. Né? Então, Bruno, a gente tem feito dessa forma. Queríamos muito fazer um trabalho, tínhamos um planejamento aqui em São Lourenço, ou esse mês de junho, com muito... A gente vai lembrando e vai sentindo. Né? Ontem Viviane falava, esse mês iria acontecer o nosso segundo jantar para os casais legionários. Eu digo o segundo porque foi feito o primeiro, e fruto do primeiro, foi, Viviane, tivemos 4 casamentos. Então, foi feito o primeiro jantar legionário, com música, com buffet, com bolo de casamento. Então, aquela festa de casamento só para os casais.
Então, teve casais ali que se casaram ou estavam morando juntos há muitos anos e nunca tiveram uma festa. Se sentiram, o padre foi lá, convidou, a pastoral familiar teve um casal que foi dar o testemunho e, na oportunidade, o padre, o diretor espiritual, o padre Valdemir, marcou já uma data. Então, já laçou quem não estava com o matrimônio, marcou uma data e, fruto desse jantar, tivemos aí um resultado do trabalho, né, do comício, como de 4 casamentos. Então, assim, cada mês iríamos, mês de maio seria a Expo Maria, que foi feita também no primeiro ano. Nós temos um pátio enorme em frente à matriz, então alugamos barracas, fizemos com que cada presídio estudasse o seu tema, fizesse um banner e apresentasse da melhor forma os seus títulos. Virgem Prudentíssima, né? Seria esse mês de maio o lançamento do livro de Éder. Então, assim, cada mês aqui em São Lourenço, aquilo que eu tinha sugerido sempre aos conselhos como vice, por onde eu andava nas formações, eu falava para os oficiais, coloquem um planejamento top. Top é o quê? Todo mês uma atividade. Porque aí o legionário ele só vai vestir essa camisa. Se a gente afrouxar muito, aí aparecem várias camisas, né? Então, vários carismas. Por quê? Porque os legionários estão com tempo. E quando você coloca um planejamento top, todo mês uma atividade, né? Campanha da fraternidade, o que mais foi feito, Viviane? Mas era assim, cada mês a gente tinha tinha em maio o lançamento do livro de Éder. De Éder, o Viviane está me dando aqui a dica, é isso? O lançamento do livro de Éder, o encontro de oficiais de Cúria. Encontro de oficiais de Cúria, que é o que sempre deve ter. Abril e maio, presídio e Cúria separados. Sim. Mês de setembro. Junho. Tá falando do planejamento Junho. O encontro sobre alto, que seria agora. Seria o jantar de casais, que seria sido semana passada, sábado próximo. Próximo domingo seria o nosso. Você está escutando, Bruno? Não, né? Ela está me dando a dica aqui. Retiro domingo. Seria retiro. Tivemos a alegria de proporcionar o primeiro retiro. Aí realmente a gente foi no engenho, com a capela linda, aqui mesmo na cidade. Valorizando sempre o que tem na cidade, né? Que muitos nem imaginavam que tinha essa capela do São Miguel Arcanjo. Só o lugar, a beleza da natureza, já falou muito no coração dos irmãos e iríamos repetir novamente com eles. Então, até dezembro, tínhamos aí muita coisa para realizar. E domingo hoje seria o nosso congresso. Oi? Quantas cúrias vocês têm? Nós temos 2 cúrias juvenis e temos 3 cúrias adultas. Uma em Tiúma, uma em Matriz da Luz e uma no Parque Capibaribe. E filiado ao comício. Presídios filiados ao comício nós temos 15. 15? Isso. Coisa boa. Deus abençoe o comício Reparadora de São Lourenço pelo belo trabalho de evangelização, né, que não está parada. E agradecemos imensamente, Leonardo, pela sua participação conosco. Foi muito bom. Com certeza que todos que estão participando conosco, que já viram desse vídeo, vai realmente navegar, né? Vai realmente entrar nas águas mais profundas da Legião de Maria e que esse gostinho de sabor, que é realmente legal. Agradecemos imensamente a Leonardo pela participação. Deus abençoe e salve Maria. Nossa alegria. Acreditem sempre em vocês. Nunca achem que por estar em Caruaru, que vocês não podem chegar longe. Eu estava em São Lourenço,
e fazendo o meu trabalho ali, e fui convidado para fazer esse trabalho mais amplo num conselho superior. Então, assim, o nosso irmão Flávio, ele gosta de apostar nas pessoas. Eu digo isso porque eu não estava na melhor fase da minha vida quando chegou um convite da Virgem Maria. E foi aquele convite, assim, como um freio de arrumação. Então, eu preciso arrumar a minha vida para caminhar na legião, para esse convite que me foi feito. Então, a mãe que nos ama, ela nunca quer que o seu filho se perca, em nenhum momento, se distraia ou coloque o seu coração em algo maior, porque não existe nada maior do que o amor de Deus por cada um de nós. Então, a vocês, legionários de Caruaru, aos oficiais, aos membros ativos e auxiliares, continuem firmes, fortes, fiéis e felizes na missão que Deus os confiou. Salve Maria! Salve Maria!